Boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. E a Câmara de Natal entrega a versão final do texto revisado do Plano Diretor, entrega ao Executivo. O prefeito Álvaro Dias comunicou que esse texto será sancionado pela Prefeitura nos próximos dias. Com quase 3 mil servidores afastados por motivo de saúde, Educação adia a volta às escolas na rede pública estadual para o dia 14 de fevereiro. E você confere também. Uma torre de energia eólica desabou no município de Rio do Fogo, no litoral norte potiguar. Apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido. E na nossa entrevista, vamos conversar ao vivo, via Skype, com o meteorologista da Imparne, Gilmar Pistrô. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. O texto do Plano Diretor de Natal foi entregue na manhã desta segunda-feira ao Executivo da capital, que a partir de agora terá 15 dias para aprovar ou não o projeto. O prefeito Álvaro Dias comunicou que o texto será sancionado pela Prefeitura. Em 15 dias, a Prefeitura de Natal vai sancionar o projeto de lei do novo Plano Diretor da capital. A previsão foi anunciada pelo prefeito Álvaro Dias durante a solenidade de entrega do documento no prédio anexo da Prefeitura, em Candelária. As alterações do texto ainda serão analisadas pelo Executivo Municipal. Agora, com a aprovação, finalização do atual plano que nos está sendo entregue hoje pela Câmara Municipal, vai modernizar a cidade de Natal, vai corrigir erros, equívocos que estavam contidos no plano anterior e que agora vão ser modificados para permitir o progresso, o avanço e o desenvolvimento da cidade de Natal. A partir da sanção da Prefeitura, toda a orla da capital deve sofrer novas intervenções, assim como toda a cidade passa a ser zona adensável, com exceção das que são protegidas por leis ambientais específicas. Depois de 17 anos, nós estamos aqui entregando ao prefeito de Natal o plano diretor, que foi votado e trabalhado na Câmara durante quase 4 meses. E eu acho que é um plano que vai contemplar tanto o desenvolvimento da cidade quanto a preservação. Então, a partir de agora, a Prefeitura que vai poder ou não deverá fazer algumas na PGR, né, para ver se existe algum erro, e depois vai publicar e fica valendo o novo plano diretor de Natal. Nenhum dos vereadores de oposição compareceu à solenidade de entrega do documento. A bancada votou contra a aprovação do plano diretor de Natal. Não faria sentido nossa participação, né? Votei contra o projeto como ele ficou, entendendo que, a despeito de termos aprovado algumas emendas e nós temos um processo de retrocesso, ao meu ver, e eu não poderia cumprir essa agenda diante, né, dessa crítica e desse posicionamento. A entrega do documento ocorreu 14 anos após a última revisão do plano diretor. O projeto foi aprovado em dezembro, em maioria, na Câmara Municipal de Natal, com 263 emendas. Depois de discutir, de analisar com a área técnica do município, mas eu espero que, pelo tempo que houve, pelas discussões que existiram, pelas assembleias que foram realizadas, pelas conferências, pelas discussões amplas, democráticas, abertas, transmitidas inclusive pela internet e acompanhadas ao vivo por quem interesse teve em participar delas, o plano está bem discutido, bem elaborado, bem democrático, bem votado e bem participativo. É um marco para a cidade de Natal, é um marco para o processo de desenvolvimento da capital potiguar.
a revisão do plano diretor, que vem, sem dúvida, muito mais moderno. A oposição perdeu uma grande oportunidade de participar de um momento histórico. Na verdade, essa revisão deveria ter sido concluída lá em 2017, portanto, na gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. O prefeito da capital, Álvaro Dias, elegeu como prioridade o projeto de revisão do plano diretor e agora a Câmara Municipal cumpriu o seu papel e o projeto de revisão vai sair do papel. Só que tem um detalhe importante, isso não é de agora para amanhã. É um processo que vai demorar, até porque o prefeito, mesmo ele garantindo que vai sancionar, obviamente isso é natural, que ele vai vetar algumas das emendas, algumas das mudanças. É uma nova discussão na Câmara Municipal de Natal e ainda há um outro aspecto. O Ministério Público desse estado que já adiantou que vai, infelizmente, judicializar uma questão tão importante e urgente quanto é a revisão. Temos investimentos que estão sendo represados, aguardando essa nova legislação. Mudando de assunto, porque a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte, aqui do Rio Grande do Norte, comunicou hoje que decidiu adiar em uma semana a volta às aulas na rede pública estadual. O retorno do ensino na rede pública era previsto para a próxima segunda-feira, portanto, dia 7. E com a nova previsão, 14 de fevereiro é a data. De acordo com o governo estadual, o adiamento foi motivado pelos casos de adoecimento dos servidores. De acordo com a pasta, são mais de 2.800 funcionários afastados atualmente. Na última sexta-feira, aqui no Rio Grande do Norte, todas as UTIs Covid infantis estavam ocupadas e havia uma fila de 10 crianças no aguardo por uma vaga. No decorrer do final de semana, agora, essa situação melhorou um pouco, mas a Secretaria Estadual de Saúde já articula a abertura de novos leitos pediátricos para o enfrentamento à Covid-19. Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte presenciou uma situação delicada com relação à pandemia da Covid-19. É que com o avanço da variante Ômicron, muitas crianças precisaram de leitos clínicos e críticos para internamento, mas não haviam disponíveis na rede pública. A ocupação desses leitos tem altos e baixos, mas a situação preocupa as autoridades públicas. Por isso é que a CESAP já articula a abertura de novos leitos para o atendimento infantil. Hoje nós amanhecemos um pouco melhor. Não temos praticamente fila nem aqui na região metropolitana, nem na Central do Oeste. Temos, inclusive, na Central Oeste apenas um dos leitos ocupado e aqui na região metropolitana estamos com vagas, inclusive, nos leitos clínicos e no leito crítico, né? Mas sabemos que isso pode ser instável, né? Frente à pressão que a gente tem enxergado nesses últimos dias e vamos fazer uma ampliação dentro do Hospital Maria Alice Fernandes nesses próximos dias de pelo menos 6 leitos. Atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde possui pouco mais de 240 leitos críticos e clínicos para o tratamento infantil da Covid-19. Ainda segundo a secretária adjunta da pasta, a perspectiva é de novas aberturas nos próximos dias. Ao todo, o estado vai contar com 500 leitos para o tratamento infantil contra o coronavírus e todos eles serão espalhados nas regionais de saúde ao redor do estado. A gente vai ter expansão tanto no João Machado, a gente está com a equipe nesses hospitais, no João Machado e no Maria Alice Fernandes, como eu falei, e na região oeste a gente vai ter tanto no Almeida Castro, em parceria com o Hospital da Polícia lá de Mossoró, e lá no Alto Oeste, no Hospital Cleodon, que é o hospital de referência da 6ª região. Atualmente, a maior pressão na rede pública para o tratamento infantil da Covid-19 está concentrada na disponibilidade de leitos clínicos. Além disso, o adoecimento dos profissionais e a dificuldade dos municípios contratarem pessoal tem dificultado a abertura imediata por parte da CESAP. Enquanto isso, o estado intensifica a vacinação para que o cenário não volte a piorar. A gente sempre está chamando a atenção, são as pessoas não vacinadas ou com a vacinação incompleta, daí a importância de todas as pessoas procurarem as que não se vacinaram ou as que ainda não conseguiram completar o seu cartão vacinal, procurar ainda essa semana, ainda hoje ou amanhã, procurar se vacinar. Muita gente adoecendo e os hospitais que voltaram a abrir UTIs exclusivas para tratar os casos mais graves de Covid e gripe estão cheios. E o perfil de praticamente todas essas pessoas não surpreende.
Dos 19 leitos da UTI do Hospital Giseuda Trigueiro, 18 estão ocupados por pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina ou não completaram o esquema vacinal. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, outros hospitais com internação por Covid seguem o mesmo perfil. Os dados demonstram, que desde o período da vacinação, quando iniciou a vacinação aqui no Rio Grande do Norte, ou seja, dia 19 de janeiro de 2021, predominantemente as pessoas que se internaram em UTI eram não vacinados. Então, é sempre importante olhar essa série histórica. E os óbitos são predominantemente em pessoas que evoluíram para a forma mais grave da doença e tinham comorbidade. E mesmo assim, o maior número de óbitos é de pessoas com comorbidade que evoluíram para a forma mais grave que não estavam vacinados. O coordenador do LAIS alertou que pacientes com comorbidade que desenvolvem a forma grave da doença têm 70% a mais de chance de sobreviver caso estejam vacinados. Pelos estudos que nós fizemos no LAIS, as pessoas com comorbidade que eventualmente possam evoluir para a forma mais grave e que estejam vacinados têm 70% a mais de chance de sobreviver caso vá para a UTI do que uma pessoa com comorbidade que faz a forma mais grave da doença e não esteja vacinado hoje. Infelizmente, os óbitos por Covid, eles vão ocorrer e a Covid ela tende a se tornar endêmica no mundo todo. Então, assim como nós temos para a gripe, mortes por gripe, infelizmente nós vamos ter mortes também, óbitos por Covid, por um bom tempo ainda na história do nosso país, da humanidade. Infelizmente. Agora, o que é que pode ajudar a prevenir os óbitos por Covid? A imunização. Na manhã desta segunda, 9 hospitais do estado estavam com leitos de Covid 100% ocupados. Mas, segundo a análise de Ricardo Valentim, o alto percentual se deve pela diminuição do número de leitos disponíveis e não pela gravidade da Ômicron. O estado do Rio Grande do Norte, de forma consociada com os municípios, conseguiu criar, ao longo da pandemia, mais de 433 leitos de UTI, Depois do meio do ano, com o fortalecimento da imunização no estado do Rio Grande do Norte, parte significativa desses leitos ficaram ociosos. Então, o estado, de maneira correta, junto com os municípios, desativaram esses leitos. Então, eles desativaram os leitos, revertendo eles para outras necessidades do estado, porque existem outros adoecimentos que não são somente Covid. Então, a taxa de ocupação, ela está muito mais, o aumento da taxa de ocupação muito mais em virtude de leitos que foram desativados do que propriamente dito do aumento de novos casos. Porque, por exemplo, se a gente tivesse hoje a mesma quantidade de leitos que nós tínhamos aí no início de novembro, nós estaríamos com a taxa de ocupação abaixo dos 50%, hoje. Então, esse aumento das internações se dá muito mais por isso. Uma torre de energia eólica desabou no município de Rio do Fogo, no litoral norte potiguar. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem e está sendo investigado pela empresa Neoenergia. Ninguém ficou ferido. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil, com capacidade de 5 gigawatts. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB, poderá entrar no xadrez da sucessão ao governo do estado. As últimas conversas apontam que ele e os ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, poderão construir uma chapa majoritária. A articulação traz que um dos ministros seria candidato a senador e o outro poderia disputar o cargo de deputado federal. O presidente da Assembleia Legislativa vinha se mantendo muito silencioso no processo eleitoral e agora entra no xadrez como uma peça-chave e um nome competitivo para disputar o executivo estadual na bancada ou no palanque da oposição. Mas nem tudo são flores. Há uma divergência claríssima. Quem vai ser o candidato a senador? Fábio Faria, ministro das Comunicações, ou Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional. E nessa chapa encabeçada por Ezequiel Ferreira, um postulante a vice seria o ex-governador do estado e pai do ministro Fábio Faria, o ex-governador Robson Faria. Estamos em uma reta final com os nomes começando a aparecer, mas o checkmate ainda não é agora.
No próximo bloco, Feira Internacional do Artesanato acontecerá até o próximo domingo aqui em Natal e você vai conhecer os detalhes em instantes. Nesse final de semana, começou a 27ª edição da FIARTE, a Feira Internacional de Artesanato. A edição deste ano traz algumas novidades, como, por exemplo, um estande virtual e um estande presencial com drive-thru. A nossa equipe foi conferir o lançamento da feira. Depois de um ano realizada no formato virtual, a FIARTE está novamente de portas abertas. Realizada no Centro de Convenções, a feira traz para Natal o trabalho de artesãos que atuam nos mais variados tipos de arte. Uma oportunidade de expandir talentos para além dos limites do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo uma feira num ambiente seguro, controlado, que isso é importante, seguindo todos os protocolos, exigindo passaporte vacinal, que é também fundamental. Então, assim, foi desafiador, mas aqui a gente percebe o seguinte, o pessoal estava se preparando, porque tem muita coisa bacana, muito artesanato bonito, diversificados. O Brasil praticamente todo está aqui, você anda aí, anda em todas as regiões do Brasil. Então, assim, é uma riqueza. A feira reúne artesanato para todos os gostos. Passando pelos corredores, você pode encontrar trabalhos feitos em peças de barro, madeira, tecidos e até mesmo capim. É um segmento importante da sociedade, os artesãos, mas precisam desse apoio para vender seus produtos. A 27ª edição da FIARTE reúne ao todo mais de 800 artesãos que vieram de todas as partes do país. Estão envolvidos diretamente na realização da feira mais de 150 trabalhadores, o que acaba gerando mais oportunidades de emprego, renda e circulação artística. Igor trabalha com pirogravura, um artesanato feito em pedaços de madeira. Ele desenvolve o trabalho há mais de 30 anos e vê na FIARTE uma oportunidade a mais para ampliar vendas e expandir contatos. Os frutos da FIARTE a gente colhe o ano inteiro. A gente não colhe só nesses 10 dias. Uma feira dessa bem trabalhada, a gente vai passar o ano inteiro tendo resultados de trabalhos, encomendas, não só aqui de Natal, como você falou, mas encomendas que a gente despacha para o Brasil, para fora, inclusive. Já a Alzenete e a Aldinete são irmãs e trabalham juntas. O artesanato de forma profissionalizada surgiu no início da pandemia. Esta é a primeira vez que elas participam da FIARTE e a expectativa é a melhor possível. A minha primeira experiência com feira foi na feira anterior, na Brasil Mostra Brasil. E foi espetacular, porque assim, durante a feira nós vendemos, mas pós-feira nós vendemos mais. Então, e a gente também conseguiu um bom número de seguidores no Instagram. Nós não temos loja física, então assim, foi uma forma da gente divulgar o nosso produto e a gente está com a esperança daqui na FIARTE a gente sair com mais clientes. Estamos muito felizes em estar expondo aqui, que eu acho uma grande feira. A grandiosidade é muito, realmente. E assim, eu tenho muita expectativa, acredito que vai ser muito positivo. A feira segue até o próximo dia 6 de fevereiro, funcionando das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, no Centro de Convenções. Na entrada, está sendo cobrada a comprovação da vacinação e os protocolos contra a Covid-19 continuam sendo cumpridos. Uma excelente programação para quem gosta de cultura e arte, tudo num só lugar. É uma programação que começa às 4 da tarde todos os dias, vai até 10 da noite, né, que isso é importante falar, e que você vai com certeza achar pouco tempo, porque tem muito o que ver e muito o que comprar. E aproveitar a gastronomia, aproveitar a parte cultural. Hora da gente conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. A Clima Tempo traz as informações. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Nesta terça-feira ainda tem condições para pancadas de chuva sobre a região nordeste do país, mas de forma isolada e se comparado aos últimos dias, o volume de chuva também vai perder força. Em São Luís, sol e pancadas isoladas a partir da tarde, mas que podem vir pontualmente forte com raios e trovoadas. As temperaturas ainda vão seguir altas e faz calor à tarde, mínima de 25 e máxima de 31 graus nesta terça-feira. Na quarta-feira a temperatura diminui um pouco e a
máxima não passa dos 29 graus. Em Teresina, pancadas de chuva que podem vir acompanhadas por raios e trovoadas. Máxima de 35 graus nesta terça e na quarta-feira. Em Natal, o sol consegue predominar com pouca nebulosidade durante o dia e tem condições apenas para pouca chuva. Ainda faz bastante calor. A máxima chega aos 32 graus. Em Maceió, sol, calor e pancadas isoladas, sem grandes volumes acumulados. A mínima começa com 22 e a máxima alcança os 31 graus. A seguir, vamos conversar ao vivo via Skype com o meteorologista Gilmar Bistrô. O tempo continua sendo a nossa pauta. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. A partir de agora, a nossa conversa é sobre tempo, previsão do tempo. A gente vai conversar com o meteorologista da Imparne, Gilmar Bistrô, que já se encontra aqui via Skype conosco. Boa noite, Gilmar Bistrô, muito bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana. Boa noite a quem nos acompanha. Gilmar, antes de nós conversarmos sobre a previsão para essa quadra chuvosa, chuva de granizo no interior potiguar, foi semana passada. Como justificar, o que aconteceu no tempo para justificar essa chuva de granizo, Gilmar? É o momento em que a atmosfera se encontra com muita instabilidade. Semana passada tínhamos aí a atuação de um sistema chamado vórtice ciclônico, que traz muita instabilidade e desenvolve uma nuvem tipo cumulus nimbus com muita rapidez. E essa nuvem tem uma profundidade enorme, que chega a ter de 12 a 13, 14 quilômetros de altura, atravessando o nível de congelamento da atmosfera. Então, as gotículas sobem, atravessam o nível de 0 grau, condensa, congela e precipita na forma de partículas de gelo. Não é comum acontecer isso, porque nós, aqui nessa faixa equatorial, próximo do Equador, é muito quente, então a atmosfera, o nível de congelamento é muito elevado. Então você precisa ter estabilidade muito, muito grande para você atingir a formação de granizo e esse granizo conseguir chegar até o solo. Gilmar Bistrô, a Imparne, os meteorologistas já fecharam a previsão do tempo, previsão de chuvas para esses próximos meses no estado do Rio Grande do Norte? A gente vem acompanhando mensalmente as condições dos oceanos, desde outubro que a gente elaborou a previsão para a pré-estação chuvosa para os meses de novembro, dezembro e janeiro, dizendo que as chuvas seriam acima do normal. Dezembro nós tivemos chuvas acima do normal em todo o estado. Janeiro está sendo assim fantástico a questão da ocorrência de chuvas. Municípios com precipitação quase chegando a 350 milímetros, como é o caso do município de Campo Grande. Então, um fato inédito também é a boa distribuição das chuvas, as chuvas atingindo praticamente todos os municípios do estado. Então, muitos municípios já ultrapassaram os 150 milímetros e a média, que normalmente o mês de janeiro, pré-estação chuvosa, chove pouco, e esse ano nós tivemos muita chuva. Nada parecido com 2004, aí que nós tivemos uma média muito elevada, mas esse ano, no ranking, assim, nós colocamos ele como o segundo mês de janeiro mais chovedor da história. E essas chuvas deverão continuar em fevereiro e março, Gilmar Bistrô? Continuando a pergunta anterior, aí nós elaboramos na última semana aí de janeiro a previsão para os meses de fevereiro, março e abril, pegando 2 meses importantes, março e abril, que são os meses que mais chove aqui no Nordeste, e a previsão foi que teremos chuvas de normal acima do normal em praticamente todo o Nordeste. Então, aqui no estado, as regiões oeste, central, o agreste e também o leste, todas elas terão chuvas de normal acima do normal. Nós ainda faremos uma nova avaliação agora na segunda quinzena de fevereiro, que nós vamos sediar a reunião aqui em Natal, para nós confirmarmos essa previsão, mas eu não tenho muito o que estudar, porque as condições praticamente já estão definidas. O Oceano Pacífico vai manter a condição de águas mais frias do que o normal, evidenciando aí o fenômeno Laninha, e o Oceano Atlântico, mesmo mantendo esse balanço aí um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio,
ele tem mostrado um comportamento favorável e esse comportamento deverá permanecer nos próximos meses. Alguns fatos importantes, por exemplo, é o vento de sudeste fraco. Esse ano, diferente dos outros anos, aí que nós tínhamos uma ventania muito forte nos meses de dezembro e janeiro, e isso atrapalhou muito as chuvas, principalmente em 2021. Esse ano não, ao contrário, os ventos estão bastante calmos e tudo propiciando aí uma condição de chuvas de normal acima do normal para os próximos meses. Falando aí, nós tivemos esses dias aqui, ontem, hoje, pelo menos até o dia 2, 3 de fevereiro, nós teremos uma diminuição de chuvas no interior do estado, não só aqui no estado, mas todo o Nordeste. Nós estamos na pré-estação chuvosa, esses momentos sem chuva, eles podem acontecer, é normal acontecer isso. A partir do dia 3 de fevereiro, as chuvas deverão retornar aqui no estado de uma forma assim, mais homogênea, mas não com tanto volume nesse começo do período chuvoso. As chuvas mais fortes deverão ficar aí para os meses de março e abril. E o senhor acredita que essa quadra chuvosa, ela pode também, digamos, se sobressair como janeiro se sobressaiu, sendo um dos mais chuvosos da história? Vai depender muito do balanço das condições térmicas do Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico já está definido, favas contadas, digamos assim, mas o Atlântico ele é responsável por um percentual nessa posição em liberar chuva aqui para o Nordeste. É dele a decisão da atuação das ondas de convergência, que é o sistema que traz chuvas. Então, as ondas de convergência se estabelecendo sobre o Nordeste, com as condições que o Oceano Atlântico está propiciando aí nas últimas semanas, nós poderemos ter um mês de março com boas chuvas e um mês de abril também dando boas condições aí para a agricultura, a recuperação da agricultura, que o ano passado praticamente não tivemos, e também a questão dos recursos hídricos, recompondo os recursos hídricos de maneira assim, bastante satisfatória, como há muito tempo não tem acontecido. Gilmar Bistrô, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima noite e boa semana. Ok, obrigado. Boa noite. Nosso Band Cidade vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha diariamente no portal ibandrn.com.br. Uma excelente semana para você, ótima noite. A gente se encontra amanhã. Fique com o Jornal da Band.